continuação da aula do dia 25/10/2021. Vamos continuar trabalhando aqui sobre a democracia, né? E nós já trouxemos aqui várias discussões a respeito dos limites, né? Bom dia, Maria Fernanda, obrigado também por ligar a câmera. Dos limites e das influências, né, outras sobre a vontade popular que comprometem a democracia representativa, né, como há uma crise, né, dessa democracia representativa. Bom dia, Maria Eduarda. Com o desinteresse crescente, né, nós mencionamos aí o caso da França, onde 69, alguma coisa, quase 70% do eleitorado não votou nas últimas eleições. Também isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos já recorrentemente, há mais tempo, e que vem também, né, crescendo em toda a Europa, né, não só o caso francês. E aí existem outras formas democráticas que ajudam a redemocratizar a democracia representativa, né, diante de todas as comprometimentos, né, o uso da tecnologia, enfim, o que a gente já discutiu fartamente, além do que nós discutimos na última aula sobre engenharia constitucional, sobre mecanismos que estão inseridos nas constituições, na legislação eleitoral, para manter determinados grupos no poder, ou determinado grupo, né, que são mecanismos, às vezes, sutis, né, que as pessoas não percebem, a não ser que tenham uma leitura atenta, né, sobre a legislação, sobre a Constituição. E, além disso, então, nós falamos, né, da democracia participativa, da democracia deliberativa. O Brasil, né, é um exemplo, né, ainda, embora hoje com menos força do que já teve no passado, a democracia deliberativa e participativa, que foi a experiência, que é a experiência, né? Ainda há, né, essa experiência no Brasil, nos orçamentos participativos, né? Então, o que seria uma democracia participativa? Seria quando a população, e isso ela é essencial para que a gente tenha uma democracia representativa que funcione adequadamente, né? Que é a participação da população, né? O interesse, né? As legítimas pressões sobre os seus representantes, o acompanhamento das votações, o acompanhamento da ação dos governos e dos parlamentos, né, as manifestações públicas, populares, né, pacíficas. Então, a participação ela é fundamental para que para que essa democracia representativa se efetive, né? E a gente vê isso com muita frequência, né? Tem alguns países, a Argentina, por exemplo, a França, né? A gente tem uma participação popular muito grande, as pessoas estão sempre pressionando, né, legitimamente seus representantes nas ruas, né, participando dos debates no parlamento, seja no nível municipal, no nível estadual, né, quando é o caso de uma federação, ou nacional, né, ou federal. Qual é a diferença entre democracia participativa e deliberativa? A participação popular, então, é uma ideia mais ampla, né? Muito comum aí em vários países, onde as pessoas efetivamente pressionam, participam, acessam seus representantes, né? Fazem manifestações públicas. E a deliberativa é quando há uma deliberação da população, e essa deliberação é seguida, né, pelos representantes. Vou citar aqui o exemplo, então, do orçamento participativo, que existe no Brasil, que foi criado no Brasil já há muito tempo, né? Isso aí vai ser, durante a década de 1990, o primeiro município que teve o mecanismo de orçamento participativo foi o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Era um governo, à época, do MDB. Depois, o governo de Porto Alegre, né, que teve com muito sucesso a implementação do orçamento participativo. Bom dia, Roseli. Que aí já era um governo do PT, e foram 4 governos sucessivos, né, do PT que manteve o orçamento participativo. Bom dia, Samara. Que orçamento participativo esse que em Porto Alegre resultou em mais de 87% das obras que foram discutidas e deliberadas pela população e que foram concluídas, né? A ideia do orçamento participativo que nós tivemos aqui também em Belo Horizonte, né? Na época do governo Patrus Ananias, que é nosso querido professor aqui da PUC Minas, querido colega,
O orçamento participativo, ele pode ser uma forma simplesmente consultiva, que então a gente pode chamar de uma democracia participativa, uma forma de participação, onde então o povo, principalmente nos bairros, né, nas pequenas cidades também isso ocorre muito, mas nas grandes cidades, né, como Belo Horizonte, Porto Alegre, né, o povo ele é chamado para discutir, né, os problemas do seu bairro, né, as obras necessárias. Há então uma conversa direta com a prefeitura, né, com representantes do governo municipal, que enviam técnicos para falar ali dos problemas que ocorrem no bairro, problema de saneamento básico, posto de saúde, né, escola de ensino fundamental, ensino médio, né, e aí a população, a partir das informações técnicas, né, do que o bairro precisa, quais seriam as obras do ponto de vista técnico prioritários, etc., a população vai discutir, conversar, vai deliberar. Né? O que é a deliberação? Deliberação é essa discussão seguida de decisão. Né? Então, a população vai deliberar, discutir bastante, e, quando se sentir apta, vai votar a respeito do que a população deseja, né, em termos de obras públicas, quais são as obras prioritárias, qual o recurso disponível para ser executado naquele município, e como que a população deseja que esse recurso seja executado. Né? Então, nesse caso, né, quando a gente tem uma mera consulta, obviamente que a consulta, gente, uma consulta sem estar vinculado à decisão do município, significa que a população ela pode optar por determinadas obras, mas isso não vincula a prefeitura, né, o município, uma feitura daquelas obras, é uma mera consulta. Esse é um exemplo de uma democracia participativa, mas isso, com o tempo, verificou-se que gera o desinteresse da população. Muitas vezes a população se interessa por alguma obra, acha necessário alguma, né, intervenção específica, e isso não é realizado pela prefeitura. Ao contrário, né, quando há essa deliberação, ou seja, essa democracia deliberativa, quando a população discute, ouve o município, né, e delibera, votando ao final, e essa decisão, por meio do voto da população, ela vincula o município, ou seja, o município ele vai ter que executar aquela obra, né, o interesse da população é óbvio que é muito maior, porque ela vê realizando, né, aquilo que foi deliberado pela população. Um fator interessante nessas experiências que ocorreram e que ocorrem ainda em menos grau no Brasil, de orçamento participativo, é que naqueles municípios onde a população já estava organizada em associações de bairro, etc., né, e isso é um outro fenômeno que está voltando a ocorrer. Né? Aqui em Belo Horizonte, a gente vê cada vez maior, né, a organização popular nos bairros, né, a participação das pessoas. É, nos municípios onde a população já estava organizada em associações de bairro, o orçamento participativo funcionou muito melhor. Né? É óbvio, as pessoas já estavam mobilizadas, né? Elas saíam de suas casas, discutiam os problemas do bairro, né? Para reivindicar perante o município, o poder municipal, né? Para reivindicar perante as vou voltar aqui, Maria Fernanda, Maria Eduarda. Então, para reivindicar, então, a população se organiza, participa, reivindica, né? Então, isso a gente chama de democracia participativa. E nos bairros, nas cidades, nos municípios, onde a população já estava organizada, né, a introdução do orçamento participativo, onde então a população delibera, né, a população discute, vota a obra que ela decide, e essa votação vincula a vontade, vincula o município, o poder municipal, vincula a prefeitura. Né? Então, a população se reúne, ouve, né, a respeito das obras, dos recursos disponíveis da prefeitura, a partir daí ela delibera. Né? Então, ela discute e vota qual obra ela quer realizar no município. Então, isso seria um mecanismo de democracia deliberativa, né, onde o povo, então, participa dessa decisão da aplicação do orçamento público, dos recursos públicos, né? A população participa dessa decisão, e a decisão da população, ou seja, dos munícipes ali no nível municipal, vincula a obra. Ou seja, a prefeitura, então, tem que executar
Oi, caiu, mas voltou. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá, caiu Sim, senhor. aqui, mas voltou. Bom, então, quando a população, né, participa, se interessa, pressiona, etc., nós não chamamos de democracia participativa, né? Ela é mais ampla. Né? E o que se chama de democracia deliberativa é quando há deliberação, ou seja, então, quando a população participa, então ela implica a participação, é óbvio, mas essa participação ela gera uma deliberação, uma discussão, e a partir dessa discussão há uma decisão. E essa decisão tomada pela população ela tem que ser respeitada pela prefeitura. Tá? E nós mencionamos, então, quando há, né, essa discussão da população, ela pode ser feita como um meio de uma simples consulta que não vincula ou uma votação, uma deliberação que vincula a prefeitura, ou seja, aquilo que o povo decidiu ali naquele bairro, naquele município, tem que ser seguido, né, pelo poder público, tem que ser seguido pela prefeitura. Então, aquela obra que foi deliberada, a aplicação daquele recurso específico, tem que ser seguido pela prefeitura. Tá? Então, você tem participação geral, né, participação de várias formas, então, ela é mais aberta, mais ampla, fundamental. Né? Você tem a participação, mas que vai ser seguida de uma deliberação. Então, o orçamento participativo, né, onde as pessoas participam, se interessam, acompanham, né, e, além disso, vão deliberar, né, discutindo, votando e aprovando determinadas obras, ou seja, decidindo sobre a aplicação de determinados recursos específicos, né, naquele bairro ou naquele município. Tá? Então, há várias formas. Aqui eu estou citando um exemplo mais próximo da gente, né, que é o orçamento participativo, mas você tem várias formas de democracia deliberativa, né, aplicadas pelo mundo afora, né, onde você escolhe cidadãos, né, sorteia cidadãos para participar, né, da gestão. Nós vamos falar mais adiante um pouquinho do sorteio, né, de cidadãos, para participar da gestão da cidade, para participar da administração da cidade, né, grupos de cidadãos que são escolhidos, né, para discutir determinadas questões específicas, né, das políticas públicas em nível regional, em nível municipal. E aqui vem uma discussão muito interessante com relação à territorialidade, né? A democracia ela é mais forte, ou seja, a ideia de participação popular ela é mais forte quanto menor é o espaço territorial. Né? Então, há algo que é muito comum a gente fazer quando faz, né, quando fala em democracia, é a necessidade de que seja feita também uma valorização do poder local, né, do poder municipal. Uma valorização, ou seja, conceder aos municípios, às cidades, né, mais recursos, mais competências legislativas, competências administrativas. Né? Por quê? Porque é na cidade que o poder está próximo da gente. Né? A gente mora na cidade. Né? E na cidade ali mora também o prefeito, os vereadores. A gente conhece, né, os vereadores, a gente pode ir na Câmara Municipal, né, pode pressionar legitimamente o prefeito, né, prefeitos e vereadores que exercem um mandato popular. Né? Então, vamos lembrar aí o que é a ideia do mandato. Mandato é uma procuração, né? Por exemplo, a procuração que a gente passa para um advogado defender os nossos direitos, né, é um mandato. Nós passamos um mandato, uma procuração para o advogado e ele vai, então, em juízo ou não, defender os nossos interesses. Ele vai agir em nosso nome. Essa é a mesma figura jurídica que existe com relação aos vereadores, ao prefeito, aos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidente. Né? Ou seja, é o mandato que a gente passa. Então, aquela pessoa que recebeu essa procuração do eleitor, ela é obrigada, ela está ali para agir em nome do eleitor, para ouvir permanentemente o eleitor, porque ele recebeu uma procuração, ele recebeu um mandato, né? Ele não vai chegar ali para defender o interesse próprio. Isso aqui, gente, vamos lembrar, se vocês encontrarem, depois vão na internet, né, e vejam um documento histórico importantíssimo,
né, de como a nossa democracia representativa está gravemente comprometida pelos representantes que nós temos escolhido. Vocês forem, peguem lá a sessão da votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Cada deputado federal que chegou ali, ele fez uma declaração de voto, ou seja, ele explicou por que ele estava votando a favor ou contra o impeachment da presidenta. Ouçam a declaração de voto. Não precisa fazer mais nada, aqui não precisa ler nenhuma interpretação, vocês vão interpretar por conta própria. Ouçam as declarações de voto ali dos deputados e senadores, né, que votaram contra ou a favor do impeachment da presidenta Dilma. Ali vocês vão descobrir que há alguma coisa muito errada entre os nossos representantes. E quando eles votam, né, eles falam justamente isso. Pela minha família, pelo meu filho. Teve um que levou o filho para votar. Não pode, claro que não pode. Ele levou o filho para votar. Pelo meu avô, pelo meu tio, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus cachorros, por tudo. Né? As pessoas que estão ali, na sua maioria, lembrem que para votar o impeachment, para ser aprovado, são 2/3 de todos os senadores e deputados. Né? Ali a gente viu, né, 2/3 do parlamento dizendo, né, que eles representam a sua família, o seu marido, sua esposa, o seu filho, o seu tio, o seu papagaio, o seu cachorro, né, menos o povo. Eles não sabem quem eles representam, eles não sabem por que eles estão ali. Né? E, obviamente, a ação deles repercute sobre a declaração de votos dele. Repercute, ou seja, qual é a ação desses caras? É no interesse da família, é no interesse próprio, como a gente tem visto. Então, ali é um documento histórico, gente, é um documento. Não precisam, né? Vocês vão assistir e vão interpretar por conta própria. Né? Aqui não há nenhuma, nenhuma, enfim, manipulação ideológica, né? Vamos dizer assim, né? Está ali, né? Está ali, documentado, na frente de todo mundo, né? que queira ver. Isso é um problema sério, porque a democracia não funciona assim. A figura jurídica, né? A figura do mandato, a figura da procuração, é quando a gente, então, autoriza, nós vamos lá e votamos, né? Nós estamos passando a procuração para aquelas pessoas fazerem o que a gente quer, para representar os nossos interesses, né? A nossa vontade, os nossos interesses, os nossos direitos. E não chegar lá e fazer o que quer, né, da cabeça deles. Esse é o primeiro elemento que compromete gravemente a democracia representativa. Por isso, então, a democracia participativa e a democracia deliberativa, né, é uma forma que a gente tem, seja de chamar o povo para participar, né, diretamente de algumas decisões da democracia deliberativa, né, ou permitir chamar o povo. E não precisa chamar o povo, gente. As pessoas têm que tomar a iniciativa, né, como tem tomado. Se organizam, fazem manifestação, vão na Câmara, vão no Parlamento, vão no Congresso, etc., e, né, pressionam, dizendo: nós queremos isso, nós não queremos isso que vocês estão fazendo. Isso que vocês estão fazendo vai contra o nosso interesse. A gente quer outra coisa. Né? Façam o que a gente quer, né? Porque senão, na próxima vez, nós não vamos votar de novo em vocês. Né? E isso, então, é um mecanismo, uma ideia de democracia representativa que vem acompanhada, né, de democracia participativa que deve vir, que tem que vir acompanhada. A democracia não é a cada 4 anos você vai lá, vota, depois vai para casa, fica em frente à televisão xingando o governo e os parlamentares. Não, é participação. Se não tiver interesse da população em participar, não tem democracia. A democracia só ocorre se há interesse, se as pessoas se organizam, se as pessoas participam. Essas pessoas só votam. Veja bem, eu já falei isso mais de uma vez. O voto é simplesmente um instrumento que interrompe, bem-vindo, Pedro, que interrompe o processo de discussão, que é a essência da democracia. A democracia é essa participação permanente, é essa deliberação, é essa conversa permanente, essa discussão permanente, né, que vai gerar influência aos representantes que recebem o mandato nosso, influência sobre os representantes que recebem o mandato nosso. Tá? Então, a participação, né, e os mecanismos de democracia deliberativa são formas de resgate da comprometida, gravemente comprometida, democracia representativa. Lembrando que isso, gente, não ocorre só no Brasil. Né? Isso é uma crise, como eu tenho dito, é uma crise que vem de maneira forte em vários países e que tem afastado a população do voto, né? Que seria
O momento do voto é o momento da consequência de toda aquela discussão, de toda aquela participação, né, de toda aquela construção da vontade, para então, naquele momento, falar, agora eu voto, né, e voto no que, no que eu sei que eu estou votando. Né? Então, aqui vem um outro elemento muito fundamental para o voto, né, é que a pessoa, para poder escolher alguma coisa, ela tem que conhecer o que ela está escolhendo. Então, a gente não pode votar, a gente não vai votar num escritório de marketing, né? A gente não vai votar naquele candidato que aparece mais bonitinho na campanha eleitoral, né? Naquelas mensagens insuportáveis, a gente recebe isso, não ouço de jeito nenhum, né? Aquelas coisas emocionais, que aparece aquela voz falando, uma música ao fundo, aquela coisa, né? Que são mecanismos de envolvimento emocional, etc., né? Que transformou as eleições, né? As representativas, né? A democracia representativa em competição entre escritórios de marketing eleitoral e não efetivamente entre ideias, projetos, né, ideologias, que é o que seria a essência disso. Bom, além disso, nós temos outros mecanismos de democracia. Né? A democracia consensual, que é muito forte hoje, você vai encontrar em alguns países. E aí voltamos àquela questão que eu acabei de falar. Né? A democracia consensual, para que ela possa ocorrer, ela vai ocorrer em pequenos espaços de discussão. Né? Então, aí volta a questão da descentralização em relação à democracia. Quanto mais próximo o poder está da gente, maior a possibilidade da gente influenciar nesse poder. Quanto mais distante está o poder, menor a possibilidade da gente influenciar esse poder. Tá? Então, aí a ideia que se faz, né, a vinculação que se faz entre descentralização e democracia, né, entre poder local e democracia. Há uma tendência, mas isso aí não é matemática, nós estamos falando de uma ciência social aplicada, que é histórica, que é contextual, que é cultural. Então, isso não é regra geral, isso não é matemática. Mas a gente pode notar, na maior parte dos casos, que quanto mais descentralizado, maior possibilidade, maior efetividade democrática. E quanto mais centralizado é o Estado, menor possibilidade democrática. Há exceções, há raras exceções. Sempre vai haver exceções. Então, lidem sempre com essa ideia. Né? Você tem que estudar caso a caso. Não generalizem. Né? Então, isso aqui é algo que a gente pode falar a partir de estudos que mostram, olha, em geral, quanto mais descentralizados são os estados, maior a participação. Né? É óbvio, uma coisa é a gente ir até Brasília para se manifestar, pegar ônibus, pegar carro, vai lá para se manifestar. Outra coisa é a gente se manifestar aqui na cidade. Né? Que a gente vai a pé, vai de ônibus, vai rápido e vai e acompanha, né, o legislativo, acompanha o prefeito no que ele está fazendo. Daí, então, transferir competências para o município, para o executivo municipal, para o legislativo municipal, é um mecanismo de fortalecer a democracia. Porque também não adianta nada um prefeito sem recursos, né, e um legislativo sem competência legislativa. Então, a ideia é que na Constituição, no nosso federalismo, a gente tenha cada vez mais um fortalecimento do poder legislativo em nível municipal, né? Um fortalecimento da organização popular em nível municipal, das associações de bairro, as pessoas. Mais uma vez, não tem milagre. A gente pode pegar a fórmula democrática mais sofisticada do mundo. Se as pessoas não participarem, não tem democracia. Então não adianta nada que eu estou falando, não adianta fortalecer o legislativo municipal, não adianta fortalecer o prefeito, né, se as pessoas não participam. Se então o prefeito está na mão de um coronel da cidade, isso é muito comum, né, no Brasil. Né? O legislativo está na mão do dono da cidade, daquele cara, dono de terra, daquele sujeito mais rico da cidade, que acontece muito, vocês estão cansados de saber isso, principalmente. Né? Enfim, é só acompanhar a história do Brasil. Aí não adianta, gente. Aí não adianta, não tem milagre, né? Que nenhum sistema de governo, nenhum sistema eleitoral, nenhum sistema democrático faça se as pessoas não se mobilizarem, não se informarem, não saírem da caixinha, se organizarem, participarem, conversar e, a partir daí, influenciar, votar, né? Então, isso é condição sine qua non, isso é condição primeira. Participação é condição primeira para você ter democracia. Democracia não é voto. Né? E o voto já foi utilizado por muitos governos autoritários para legitimar a vontade desses governos autoritários. Democracia não é voto. Democracia é, em princípio, participação, interesse. Tá? Então, não tem milagre. E aí, então, a mesma coisa. Se você
Eu estou falando aqui que a ideia da descentralização ela é muito importante porque ela permite que a gente conhece o prefeito, ele mora na cidade, a gente conhece o vereador, ele mora na cidade, a gente vai lá assistir uma sessão da Câmara, né, vai se manifestar, vai se organizar, mas tem que estar organizado, né? Tem que estar fora das rédeas, né, daquele controle feito muitas vezes comumente em muitas cidades e municípios brasileiros, né, por determinadas famílias que são as donas da cidade, que tem o poder econômico, né, que compra voto, que tem o voto cabeça, enfim. Aí você tem essas distorções comuns, tá bom? Então, descentralizar, mas com participação e organização popular. Se não tiver, né, vai ser simplesmente mais uma forma de reafirmar o poder daquele líder local da cidade. E o Brasil tem muitos exemplos que também vocês conhecem, né? Famílias que estão no poder desde 1822. Desde 1822 que tem famílias que estão no poder, né? E não saem do poder. Então, aí é só vocês pesquisarem, está aí, né? Está aí, vê lá quais são as famílias que estão no Congresso Nacional desde sempre. E vai de pai para filho, né? E geralmente é machista. A gente vai para uma filha, excepcionalmente, família Sarney, por exemplo, né? Que foi para Rosiana Sarney, família Sarney que manda no Maranhão ali. No Maranhão, a família desde 1966. Você tem exemplos mais antigos, que vem mesmo, desde 1822. Isso é democracia, né? Então você tem a família tal, família Y, etc. E aqui eu não preciso dar exemplos, né, que vocês sabem disso. Bom, já então eu comecei a entrar na democracia consensual. A democracia consensual também ela tem que ser no espaço pequeno. O que ela implica em quê? Em um debate onde as pessoas estão, né, dispostas a construir consensos. Então aqui muda radicalmente a postura que as pessoas têm em relação à discussão, à deliberação. Numa democracia representativa de competição, que é o que a gente tem majoritariamente no mundo inteiro, né, essa democracia que a gente tem aqui. É uma democracia representativa, onde se discute, etc. Há discussão no Congresso, há discussão antes para escolher os representantes, etc. Né? Mas há depois o voto o voto majoritário, onde a maioria escolhe o seu representante, seja para o legislativo, seja para o executivo. Em alguns casos também há eleição para o judiciário, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há eleição para juízes no condado. Lembrando que o condado é equivalente ao município, né? Os moradores do condado votam em juízes, votam no Ministério Público. Você tem alguns estados também onde você tem eleição para o Ministério Público, para juiz, mas isso é mais comum no condado, né? Votam para o xerife da cidade, etc. Mas veja bem, aqui um parênteses importantíssimo. Isso funciona lá, porque é da história deles, tem mais de 200 anos, né? É da cultura deles. Não dá para a gente copiar a história de ninguém. Então, assim, eu fico apavorado. Tinha um querido amigo meu que defendia eleição para juiz aqui no Brasil. Né? Olha, eu acho, talvez a eleição, a gente pode pensar numa eleição para o Supremo, não sei. Mesmo assim, com regras que garantam. Né, porque se imagina só, se você começa a ter eleição para o xerife da cidade, né, para o chefe de polícia do município, né, para o chefe de polícia do estado, da polícia estadual. Olha só, aí você começa a envolver financiamento de campanha, aí o cara vai fazer campanha, aí determinada empresa vai doar para tanto para o xerife tal, né, para o chefe de polícia tal, Nossa Senhora, né? Eu acho isso. Para o juiz, imagina, se você puder, se você admitir financiamento de campanha privado para a eleição do juiz. E aí o juiz é financiado por tal empresa. De repente, uma ação que envolve aquela empresa, né, o juiz vai ter que julgar. Como é que ele julga? Né? Então, é muito cuidado que a gente pensar nessas coisas, né? Não, vão com muito entusiasmo assim, na eleição para o judiciário, para o Ministério Público. Ela pode ser positiva, mas desde que a gente pense como que ela será feita. Né? Muito cuidado. E, fundamentalmente, financiamento privado de campanha compromete gravemente a democracia, porque os recursos maiores vão para aqueles candidatos que defendem o interesse dessas grandes empresas, como acontece nos Estados Unidos. E as pessoas pobres ficam sem representação nenhuma.
que é a grande maioria das pessoas. Então, o financiamento de campanha tem que ser público e igualitário, igual para todo mundo, com chance de todo mundo falar na televisão, falar, mostrar sua ideia, mostrar seu projeto, etc. Isso é uma condição básica. Se você já parte da discussão com desigualdade, esse candidato aqui tem muito financiamento privado, né? Muitas empresas participam, dão dinheiro para ele, para a campanha dele. Esse aqui não recebeu nada. Você já partiu errado, já começou com grave distorção democrática. Se esse aqui tem muito horário de televisão e esse aqui não tem horário de televisão nenhum, já partiu errado. Tá? Então precisa pensar nisso. Né? O que eu estou colocando aqui vocês pensarem no sistema e não simplesmente assistirem o funcionamento do sistema e votar de 4 em 4 anos como se isso fosse o normal. Isso não é. Está errado. Está errado. Então, óbvio, você tem que partir de uma condição de igualdade de competição para que isso já parte de um princípio de possibilidade de democracia. Tem que ter igualdade de competição. Se uns começam na frente do outro, se uns têm muito mais grana que o outro, tem alguma coisa que dá errado. E que vai resultar errado, né, no resultado da democracia. Bom, a democracia consensual, então, ela é diferente dessa democracia representativa de competição, né, onde um candidato compete com o outro. E há sempre um vitorioso. Né? A ideia dessa democracia, não quer dizer também que seja assim, é de que os partidos políticos, os candidatos, eles vão expor suas ideias, né? Vão fazer um debate com outros candidatos, e aí nós, eleitores, vamos ouvir o debate, as ideias de um, os projetos de um partido, os projetos de outro partido, né? As propostas daquele candidato, as propostas daquele outro candidato. Vamos ouvir, vamos pensar, vamos discutir, vamos deliberar. Né? Vamos discutir e falar, olha, eu acho que a proposta desse partido aqui é melhor, eu acho que a proposta desse candidato aqui é melhor para a gente. Né? E aí os candidatos nos debates vão expor suas ideias. A ideia também não era, né, do que virou, não só no Brasil, de um ficar xingando o outro no debate de televisão. Isso aí a gente não escolhe nada, gente. Né? E aí você parte de um princípio também errado, né, de que é ou fulano de tal que vai governar sozinho, ou cicrano que vai governar sozinho. Isso não existe. Mas, propositalmente, aí tem um livro que eu já recomendei para vocês lerem, né, que é o do Roger Gerhard Schwarzenberg, né, O Estado do Espetáculo, que vai trabalhar um monte de casos que mostram como você constrói a figura de um candidato, que é sempre uma construção artificial. Então, você constrói a figura daquele candidato que você vai votar no candidato, naquela grande liderança. E você, as pessoas, a ideia do ideal de ego, isso entra ciências psi, isso entra psicanálise aí, isso tem muita coisa escrita sobre isso. Aí você cria aquela figura que você vai se identificar com ela, fala, nossa, né, é o cara que eu gosto, é o cara que eu amo, é o fulano. Fala, não é isso. E não é isso. Esse é um dos problemas do presidencialismo que a gente vai ver daqui a pouco. Não é isso, não é aquela. É um grupo, é uma proposta, é uma ideia, é uma ideologia. E essa ideia, essa ideologia também não é para a gente vestir como se fosse uma camisa de time de futebol. É para a gente pensar. Falar, esse partido aqui está defendendo essas ideias, mas essas ideias que eu acho boas, teoricamente, elas estão me fazendo bem? Né? Elas já foram aplicadas, já funcionou? Ou são ideias abstratas? Essas ideias aqui são verdadeiras? Será que esses caras estão falando a verdade? Eles estão mentindo só para enganar a gente? Aí você entra um monte de elementos que exige participação. Né? Então, na democracia, então, nessa democracia representativa de competição, há essa competição. O sujeito põe seus argumentos, o outro põe os outros argumentos, eles vão discutir os argumentos, não ficar xingando um ou outro. Né? Isso aí a gente não vai poder escolher ninguém, ficar xingando um ou outro, ficar acusando, inclusive acusar os outros sem prova, né, é crime. E aí você começa, você é ladrão, você é isso, é aquilo, blá, 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 blá. Tem que provar, senão tem que sair preso, né? Não pode ficar. E não é isso. Não é isso. Né? Se o sujeito é ladrão ou não, isso não está no plano da democracia representativa, está no plano do processo penal. Mas se o sujeito roubou, você vai propor uma ação contra ele, vai ter o direito à ampla defesa, né? O sujeito vai ser julgado pelo juiz com as provas existentes, você tem que ver as provas do auto. Se você não vê as provas dos autos, não tem como você saber se o sujeito é ladrão ou não é. Ele tem as provas e ali, então, foi condenado, ele tem recurso,
pode vencer no segundo grau, né? Se ele foi absolvido, outra parte tem recurso, pode ser condenado no segundo grau. Isso é um debate processual, né? Penal. Isso é processo penal, isso não é processo eleitoral, não. No processo eleitoral não é espaço para discutir isso, não. O espaço para discutir isso é no processo penal e não no processo eleitoral. Quando você leva o processo penal para o processo eleitoral, alguma coisa também está muito errada. Por quê? Porque não tem como a gente saber. O sujeito fala que um é ladrão, que o outro é ladrão, e aí? Cadê a prova? Cadê o processo? Cadê os autos do processo penal? Né? Cadê as provas para eu olhar lá e ver? Não, olha essa prova aqui, não, mas tem isso aqui, teve esse depoimento, teve a testemunha, para. Isso é processo penal, isso não é processo eleitoral. Isso é pegar na trouxa. Né? Então, se o sujeito roubou, vai acionar, né? Você vai, aciona o Ministério Público. Vai lá e você tem um processo penal. É para você saber se o sujeito roubou, se o sujeito foi corrupto, tudo, você vai ver as provas. Cadê as provas? Ah, você vai analisar as provas. São pilhas de provas. Às vezes o processo tem desse tamanho. Você tem processo, às vezes, de 2 vezes esse tamanho. Né, para você analisar aquilo tudo. São processos de mais de 1.000 páginas, 2.000 páginas. Aí você vai olhar as provas, aí o juiz vai analisar, vai ouvir o outro, vai analisar nas provas. Foi o caso, vai pedir perícia, vai ouvir a perícia técnica, né, com relação àquilo. Depois que ele viu a prova pericial, a prova documental, as provas testemunhais e tudo, depois de tudo isso, é que o juiz vai estar apto para dizer, né, se ele é não responsável por aquele ato ilegal. E aí então vai julgar. E mesmo assim, decidido em primeira instância, tem que ter o duplo grau de jurisdição em toda a democracia do mundo. Aí no duplo grau de jurisdição você tem um recurso, onde então agora um colegiado de juízes vai analisar e vai ver se a decisão em primeira instância foi correta ou não. E é muito comum você rever a decisão da primeira instância. E muitas vezes o juiz de primeira instância também recebe algum tipo de pressão política, algum tipo de pressão econômica, por isso tem um duplo grau. E se ainda for matéria constitucional, isso ainda vai parar no Supremo, né? Porque o Supremo que é o guardião final da Constituição. Então, olha só o processo. O espaço de discussão penal não é no espaço eleitoral. O espaço de discussão penal é no processo penal. Se você leva essa discussão, né, do crime para espaço eleitoral, desconfiem. Desconfiem de que está fazendo isso, porque o sujeito não tem proposta. O sujeito só faz xingar. Ele não sabe falar de proposta, ele não sabe discutir ideia. Né? Sai correndo dessa porcaria. Né? Porque ali não é o espaço. Isso é fundamental, gente. Pelo amor de Deus, cair isso. Se for... Não. Processo penal, processo eleitoral. Não mistura. Assim como a discussão penal não pode ser influenciada por coisa eleitoral. Ah, eu vou condenar o sujeito porque ele é do partido X, eu não gosto do partido X. Mas eu vou absolver o outro sujeito porque ele é do partido Y, né, e eu gosto do partido Y, eu não vou condenar o sujeito. Pela mesma, às vezes, acusação. Tá? Então, rejeitem isso. Isso é fundamental, porque a democracia exige. Agora, voltando aqui, nessa democracia representativa de competição, então, a competição é entre ideias, projetos, e a gente vai votar naquilo que a gente achou melhor. Sempre haverá, então, derrotados e um vitorioso. Na democracia consensual, a ideia é de que não haja derrotado ou vitorioso. Mas isso aí é uma outra cultura. Né? Isso aí, então, acontece muito forte. Né? Vou citar aqui 2 exemplos: a Bolívia, né, e na Suíça. Você tem fortíssimos mecanismos de democracia consensual, onde as pessoas, então, elas vão para a deliberação, mas elas vão abertas para serem convencidas. Isso é um outro aspecto muito interessante. Hoje em dia, a gente percebe isso muito, muito comum. As pessoas já vêm para um debate, às vezes muito para a sala de aula, elas já vêm com suas certezas, né? E ir com certeza para um debate ou para a sala de aula, etc., é a melhor maneira de continuar ignorante. Né? Se você não está aberto a ouvir o outro, se você não está aberta a ouvir as outras ideias, as outras, né, as coisas que vão contra as suas convicções, né? Se você tem convicções tão certas que não cabe mais nada dentro de você, você vai permanecer ignorante para o resto da vida. Então, a postura das alunas, dos alunos, sempre deve ser essa postura de abertura. Olha, eu vou estudar,
Eu vou ler A, B, C, D, vou pensar, vou deixar essa ideia, né, entrar dentro de mim, vou deliberar aqui dentro, vou pensar, olha, isso aqui procede, não procede, em parte. Vou conferir as provas documentais, periciais, eu vou lá na realidade, né, vou ver como é que funciona isso, aquilo, outro, vou pensar. Mas a primeira coisa, isso exige abertura. Na democracia consensual, isso exige abertura. Ou seja, as pessoas vão para lá sem nada pré-decidido. E aí, então, essa é a forma democrática mais linda possível, mas, como eu disse, isso exige uma cultura de não competição. E a gente está mergulhado, infelizmente, numa cultura de hipercompetição, né? Que vem dos Estados Unidos e que vem mudando a nossa cultura brasileira fortemente. A gente compete em tudo, né? E compete, inclusive, em sala de aula, né? Que é muito marcante isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito difícil você ver, por exemplo, trabalhos em grupo, porque os alunos estão competindo entre eles para ter a melhor nota do semestre, etc. Tem uma coisa que eu sou contra, é isso aqui, né? Que a gente tem, inclusive, né? Você vai escolher o melhor aluno da sala, né? Gente, pensa pensa no seu aprendizado, né? Em vez de ficar competindo com o outro. E aí você tem, às vezes, né, burlas na competição, etc, etc. Uma vez eu fiz uma experiência em sala de aula, só um parênteses aqui, isso tem uns 3, 4 anos, né, que foi a gente trabalhando todos esses conceitos de teoria do Estado, né? Liberalismo, socialismo, social-democracia, anarquismo, conservadorismo, e etc. Né? E aí, depois eu dei uma prova sem consulta, mas sem fiscalização, porque a gente estava discutindo justamente a questão, né, de que será que é possível funcionar uma sociedade, que seria essa ideia aí de uma democracia consensual, onde todo mundo está aberto ao conhecimento e onde todo mundo respeita as regras, né, sem que tenha o Estado fiscalizando. Né? Então, isso seria uma sociedade anarquista. Mas será que é possível fazer isso aqui agora? Né? Será que a gente vai cumprir as normas sem que tenha uma polícia, sem que tenha um Estado que controla, que reprime, que proíbe, que pune, né? E aí, então, antes a gente fez assim, um amplo debate entre os alunos com relação às crenças, né, políticas, etc., de cada um, etc. Quando chegou no dia da prova, eu falei, olha, a prova é sem consulta, né, e saí da sala de aula. Eu falei, só volto aqui no final para recolher as provas. E aí foi muito interessante, né, porque os alunos começaram a se conhecer. Quem colava, quem pegou o caderno, quem pegou o livro, quem colou do colega, quem não colou, quem respeitou a regra, né? E isso depois gerou até um mal-estar. Alguns alunos reclamaram de mim, né? Porque foi algo revelador, né? Quem está apto para viver numa sociedade onde você não precisa do Estado? Por exemplo, aí eles começaram a questionar, né? Olha, quem é que é contra o Estado aqui? Esse sujeito aqui que é contra o Estado, quando o Estado, na figura do professor, foi embora, quando a fiscalização, na figura do professor, saiu da sala de aula, essa pessoa que é contra o Estado, ela respeitou as regras sem o Estado? Ou ela descumpriu as regras? Ah, ela descumpriu as regras. Mas como é que você está defendendo que o Estado não tem que participar se você né, na hora que o Estado estava ausente, você descumpriu as regras? Ah, o negócio foi punk, foi legal demais. Mas, assim, claramente gerou incômodo em alguns. Alguns reclamaram, eu falei, não. Mas também, esse é para a gente fazer uma vez só, porque a gente começa a fazer todo semestre, aí a turma já conta para o outro, já conta para o outro, já conta para o outro, ainda não funciona mais. Né? Mas foi uma experiência muito interessante, né? De como que as pessoas são contraditórias no que elas defendem, né? São contraditórias no que elas defendem. Né? Eu sou contra o Estado, mas quando o Estado está ausente, eu faço. Eu burlo a lei, eu desrespeito a lei. Então, como é que você é contra o Estado? É para você desrespeitar a lei? Ou para você fazer aquele sistema funcionar, aquele sistema que é. Então, isso é muito interessante, né? E é revelador. E revelação das nossas próprias contradições, né? É claro. Então, assim, numa democracia consensual, a primeira coisa é mudar a postura. Eu não estou ali para vencer o argumento do outro. Isso era uma democracia representativa de competição, onde o argumento vitorioso ele prepondera e os outros argumentos são derrotados. Numa democracia consensual, todos vão ouvir o argumento de todos, vão discutir, discutir, e a ideia é que haja então uma postura de cada um,
onde cada um está disposto a abrir mão de alguma coisa para que todos possam ganhar alguma coisa. Isso é uma democracia consensual. É um consenso onde a decisão final, isso é muito interessante, a gente vê alguns autores europeus que começaram a estudar, por exemplo, democracia consensual na Bolívia, né? Eles viam assim, o resultado da eleição. Olha, o resultado foi unânime, todos votaram por isso. Aí, lembro até, tem um livro que o Boaventura de Souza Santos escreveu sobre várias formas democráticas, muito interessante, é um autor, um pensador português importantíssimo. O Boaventura ele falou, olha, não há democracia, porque aqui todo mundo votou por esse mesmo projeto, né, foi unânime a votação. Aí depois ele foi conhecer como é que funciona, ele falou, olha, esse é a democracia mais, o aspecto, a vivência democrática mais radical, mais importante que eu vi na minha vida. Né? Por quê? Não porque as pessoas, né, vão votar todo o meu projeto porque estão com medo do Estado repressor. Não é isso que acontece. É porque todas as pessoas estão ali e vão com essa postura. Olha, né, a gente vive numa cidade, é um espaço comum. Como é que a gente pode deliberar algo que seja bom para todo mundo? E as pessoas vão discutir, isso exige tempo, né? Aí, de novo, democracia e tempo. Quanto mais acelerada a sociedade, menos democrática ela é. Quanto mais acelerada a sociedade, mais violenta ela é. Então, na nossa sociedade de ultra velocidade, a democracia vai para as cucuias, a democracia dança. A democracia exige, você tem que se interessar, você tem que ler o processo. Você tem que ver ali, olha, qual que é o projeto? Você vai ler, quem é que lê programa de governo de algum partido político? Ninguém. Às vezes nem os membros do próprio partido político lê. Democracia exige tempo, paciência. Ou então fala, olha, ou então vocês estão vivendo numa não democracia. Contentem-se com isso. Né? Mas democracia exige tempo. Eu quero conhecer o projeto desse cara aqui. Na democracia consensual exige o quê? Exige ouvir o outro, escutar o outro. Coisa que as pessoas nas sociedades de extrema velocidade contemporâneas, principalmente nas grandes cidades, não têm a menor paciência. As pessoas não escutam. Os alunos não escutam os professores. Não estou generalizando, é claro. Né? Vocês estão aqui me escutando e eu vejo os olhinhos de vocês, né? Poucos, me escutando. Mas a maioria não escuta, porque a maioria já acha que sabe tudo. E aí esse professor está falando porcaria. Aí esse professor é comunista. Aí esse professor é isso, esse professor é aquilo, esse professor é aquele outro, esse professor é aquele outro. E aí vai continuando a sua ignorância. Claro, porque se você não escuta, vai continuar na ignorância. Tem que escutar. Tem que ter coragem de escutar. Mas a escuta exige coragem. E é algo fundamental na democracia. Mais do que falar, como eu estou falando aqui, é escutar, escutar. Escuta a proposta do outro, escuta a fala do outro. Né? Se ele começar a xingar, fala, isso leva para o processo penal. Aqui no processo eleitoral nós vamos discutir ideias, exclusivamente ideias e projetos. Né? E se o sujeito mentir, que é crime também, é crime eleitoral, leva ele também, crime eleitoral, e vai para a justiça eleitoral. Aí ele está mentindo, mentira, vai lá. Né? Porque então você parte de determinados princípios, é que o seu interlocutor ele tem que estar falando a verdade, senão não existe comunicação possível, não é? Se eu parto do princípio que o meu interlocutor está mentindo, se eu parto do princípio que meu interlocutor sempre mente, aí não adianta nem conversar com ele. Né? Conversar para quê? Então, a democracia consensual exige outro espírito, exige outra cultura, outro processo. É uma outra cultura. Não é a nossa cultura de ultra velocidade, das megacidades. Isso é espaço local. Mesmo porque nós não temos isso aí. Obviamente, eu não posso falar por todo mundo, né? Mas, em geral, a grande maioria de nós não tem paciência para escutar, não tem disponibilidade para escutar, não tem vontade de escutar, o que é pior. Então, para você ter uma democracia consensual, primeira coisa, escutar. Eu vou escutar o que eu estou falando, em vez de rejeitar. Isso também é muito comum, percebam só. Isso a gente faz muito. Né? Eu, provavelmente todos vocês, né? Às vezes a gente está numa discussão, assim, discussão entre amigos, né? Discussão. E aí o sujeito fala uma coisa, você já ouve, pensando nos argumentos que você vai refutar o outro.
Você não dá chance para o argumento do outro. Aí, quando o sujeito fala alguma coisa, qual é a... Isso tem uma expressão que eles inventaram, que é what about. Né? Aqui no Brasil, eles começaram a falar em whataboutismo. Né? O que, que é isso? Né? O sujeito fala alguma coisa, aí você chega e fala, ah, mas isso aqui no outro. Ah, mas ali também é assim. Ah, mas aquele fulano falou isso aí. Ah, mas o ciclano fez... Não, você está discutindo isso aqui, ó. Isso aqui é assim também, né? Mas isso eu faço também. Esse what about, né, é infernal. Porque você não discute a questão. Você fala, nossa, mas em tal lugar é assim. Ah, mas e naquele outro lugar que é assim? E naquele outro lugar que é pior? E naquele outro lugar... Ah, toma banho na caixa de fósforos. Não ouve. As pessoas não escutam. As pessoas não escutam. Então, é muito difícil democracia. Né? A democracia consensual, então, é 10, todo mundo vai se escutar. E todo mundo está disposto não a vencer o outro, não a pisar no outro, não a ultrapassar o outro, não é uma competição. Mas viver numa cidade, viver numa comunidade, viver num local, que é um espaço pequeno, né, viver num local onde todo mundo esteja feliz. Então, todo mundo ganhou. Mas para que todo mundo ganhe, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Pensa só a nossa cultura. A nossa cultura é, se a gente abre mão de alguma coisa, a gente é chamado de trouxa. Ah, você é trouxa, como é que você abre mão disso, gente? É seu direito, não abre mão disso, não. Não, não, você tem que levar tudo, tem que ganhar tudo. É a cultura do vencedor, né? Daquele que ganha tudo, ganha tudo, ganha tudo, e deixa o resto sem nada, que é o que a gente está vivendo hoje. Olha a quantidade de miseráveis pelas ruas do Brasil, Estados Unidos, França, etc. É porque a cultura do ganha tudo. Eu quero mais, mais, mais. Eu tenho tanto, eu quero tanto que não dá nem para eu gastar, mas eu quero mais, 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 mais. Aí você vive numa cidade horrorosa, né? Uma cidade violenta, uma cidade dividida. Né? Então a ideia da democracia consensual é isso. Como é que todo mundo vai ganhar? Você abre mão disso, eu abro mão daquilo, aquilo abre mão do outro, outro, e aí todo mundo sai feliz. Você constrói um consenso. Daí você conseguiu uma votação unânime. E essa votação unânime não foi antidemocrática, não foi autoritária, não foi impositiva, não foi totalitária. Ao contrário, ela foi super, super, super democrática. Porque todo mundo ganhou alguma coisa. Porque todo mundo abriu mão de alguma coisa. Mas é óbvio, gente, eu falar isso aqui, né, para vocês que nasceram nessa cultura, não é para nós. Quando eu nasci, a cultura era menos competitiva um pouco. Mas nasci numa cultura de competição. E sou competitivo também. Né? Para a nossa cultura, que é super competitiva, isso aí parece um absurdo, mas não, é uma forma muito bonita, e talvez algo que a gente tenha que começar a cultivar entre nós, para que a gente pare de viver em meio a tanta violência, tanta desigualdade, tanta miséria, tanta coisa ruim que está em volta de nós, né? E será que vale a pena, né? Então, mas isso como eu disse, a democracia consensual é algo que funciona em determinadas culturas, né, onde há essa ideia de diálogo e de consenso, e que parte, portanto, também de uma ideia de igualdade, né, de uma igualdade social, de uma igualdade econômica. Né? Então, isso é um pressuposto para a democracia consensual. Democracia direta é quando, então, é o que a gente citou ali, você chama a população sem ter representantes intermediando, para decidir diretamente alguma coisa. Isso também existe sempre em pequenos espaços. Democracia direta tem que ser em pequenos espaços. A gente vê, mais uma vez, cito dois exemplos, existem outros, vários exemplos no mundo afora, mas cito exemplo aqui perto de nós, na Bolívia, cito exemplo, né, longe de nós, na Suíça. A democracia, mas aí são pequenas comunidades. As cidades da Suíça têm 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, a mesma coisa as pequenas cidades, comunidades da Bolívia. Então, ali as pessoas vão lá, sentam, discutem, 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 e decidem sem ter representantes. Né? Então, não há representantes. A democracia direta, né? É aquilo que falavam lá da Grécia Antiga. Mas lembrando que na Grécia Antiga, da democracia direta grega, só participavam os homens. Não participavam os escravos, tinham escravos, não participavam as mulheres. E mesmo na Suíça, há algum tempo atrás, né, não muito tempo atrás, o chamado Landsgemeinde, né, que é a democracia direta nessas pequenas cidades, só os homens participavam. Vamos lembrar que direitos iguais entre homens e mulheres, né, legalmente falando, mesmo porque depois que está previsto na lei ou na Constituição, tem que ser efetivado na realidade. Direitos iguais entre homens e mulheres, nos Estados Unidos foi em 1973. Na Suíça, também em 1973. No Brasil, em 1988. Constitucionalmente falando. Só a Constituição de 1988 que estabelece direitos iguais para homens e mulheres. 1988, 5 de outubro de 1988.
Sendo que no Código Civil brasileiro, que ainda continuou fazendo diferenciação entre homens e mulheres, a mulher ainda era legalmente inferior até 2003. Vocês já tinham nascido, ou estavam acabando de nascer, né? Então, olha só, olha só. Isso é muito recente, gente. Isso é muito recente. E aí aquele povo que fala, feminista, não é feminista, essa estupidez também recorrente que a gente vive aqui no Brasil. O direito das mulheres só foi conquistado por causa das mulheres que lutaram, das feministas. E olha que no Brasil demorou, né? 2003. Aí a gente vai querer voltar aí, né? Mulheres, vocês vão querer voltar ao Brasil antes de 2003? Né? As mulheres onde o homem é que decide pelo casal, se a mulher vai fazer um procedimento cirúrgico, se a mulher vai, os bens do casal, o homem é que manda? 2003, gente. 2003. Né? E tem gente que ainda defende a volta disso. Né? Os críticos aí, os homens que odeiam, né, as mulheres. Mas depois a gente comenta. Eu ia comentar uma coisa, mas não vou. Né? Gente, é muito tosco, né, gente? É muito atrasado. Meu Deus do céu. Mas não vou comentar, não. Vocês até sabem o que eu falei, né? Mas, enfim. É... Então, então, a democracia direta, né, envolve espaço, descentralização, debate livre, né, e ela pode vir acompanhada de uma ideia consensual, de construir consenso é possível, construir consenso, e daí geralmente nascem muitos consensos. Né? A democracia semidireta, que é a democracia onde você combina mecanismos de representação com mecanismos de participação direta. Né? Então, por exemplo, os plebiscitos ou referendos. Né? O Brasil teve um plebiscito em 1993 para escolher se a gente queria república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Na época, a população optou por continuar, né, com a república presidencial. Né? Mas, obviamente, esse foi um plebiscito nacional, os plebiscitos nacionais. Né? Então, envolve o quê? Envolve uma convocação à população para votar, né? Mas antes dessa votação, você tem que ter uma discussão pública ampla e informação. Como que eu vou escolher sobre parlamentarismo e presidencialismo se eu não sei como é que funciona o parlamentarismo e o presidencialismo? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para poder escolher isso é saber como é que funciona o sistema e os problemas de cada sistema, que a gente vai estudar amanhã. Né? Talvez hoje a gente já comece alguma coisa. Então, se a gente não souber, como é que escolhe? Como é que escolhe algo que você não sabe? Então, você tem que ter alguns pressupostos. Né? Uma imprensa efetivamente livre, não é essa imprensa que tem no Brasil, onde você tem meia dúzia de famílias que mandam em tudo, que mente, 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 mente. Aí o plebiscito vira simplesmente uma confirmação da vontade do rei, uma confirmação da vontade de quem manda. Né? O plebiscito, para ser democrático, ele tem que ter uma população bem informada, com as várias formas de pensar existentes. A pessoa ali para escolher, né, se quer parlamentarismo ou presidencialismo, tem que saber, ó, presidencialismo é bom por causa disso, 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 disso. Ele é mau, ele tem esses problemas. Ele é ruim por causa desses problemas. Né? O caso do Brasil, o presidencialismo funciona dessa maneira. Né? Ele vai funcionar bem, mas vai enfrentar esses problemas. Bom, parlamentarismo, ele é bom por causa disso, disso. Funciona onde? Funcionaria aqui? Tem os pré-requisitos para o seu funcionamento? Você não tem que entender como é que o sistema funciona. Por exemplo, na ocasião, eu sou um parlamentarista, mas na época eu votei no presidencialismo. Por quê? Porque olha, o parlamentarismo do Brasil, aqui e agora, né, com o jogo político que a gente tem, né, com a falta, uma população que não vota em projetos, não vota em ideologia, não vota em partido, mas vota em nomes, o parlamentarismo vai ser um sistema super, super instável. Então, você pode ser a favor, em tese, do parlamentarismo, mas você tem que pensar, olha, como é que ele funciona? Quais são os problemas? Como é que o presidencialismo funciona? E aí, então, você vai poder escolher. Não tem como escolher não sabendo. Não tem como escolher, aí vendo a imprensa brasileira que vai, então, dizer o que o poder econômico do Brasil quer que você escolha. Você vai escolher o que o poder econômico quer que você escolha. Porque não tem espaço para o outro pensamento, não tem espaço para outro debate, não tem espaço para as outras opiniões, não tem espaço para divergência ou dissenso, ou é um falso dissenso, né?
Então, como é que você... Pô, o falsos dissensos também, falsas discordâncias. Tinha um programa sensacional, né? Crítica a esses debates públicos na televisão, né? Tava lá, vocês devem ter assistido isso, era aquela turma da Porta dos Fundos, mas eu acho que vocês encontram na internet ainda. Tinha, né, eles faziam uma brincadeira, assim, eles colocavam para debater, né, se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Né? Aí colocava um cientista, ou colocava para debater, né, teve isso também, se a vacina causa AIDS ou se a vacina pode evitar a doença. Aí você coloca, de um lado, um cientista que tem dentro da cabeça dele, né, um monte de livros lá que ele estudou e sabe como é que funciona a vacina, sabe como é que funciona o mecanismo, etc. Aí você dá 3 minutos para ele falar. E nem começa a falar. Aí você pega o outro, negacionista, burro, com a cabeça oca, idiota, né, e dá lá 3 minutos para ele falar. Ele vai falar 3 minutos xingando e falando merda. Né? E aí depois você manda o povo escolher. Tem determinadas coisas que não são de espaço de deliberação sobre escolher. Você não pode escolher entre a verdade e a mentira. Você não pode escolher entre o real e a fantasia. Ou seja, a Terra é redonda, ponto, acabou. A Terra não é plana, isso não se discute, porque isso é ciência. Não tem que discutir que a Terra é plana. Isso é ignorância, isso é burrice, isso é desconhecimento ou má fé. Isso não está no plano da democracia, gente. A gente não vai decidir. A mesma coisa. Ele fala, o nazismo é de esquerda ou de direita. Gente, não tem nenhum debate acadêmico em nenhum lugar do mundo, principalmente na Alemanha, que é onde aconteceu, né, que vai discutir se o nazismo é de esquerda. Gente, não é de esquerda, não tem como. Não sei se vai falar que o Henry Ford era comunista, né? Que o senhor Porsche era comunista, que o senhor Mannesmann era comunista. Vai tomar banho na caixa de Ford, deixa de ser burro. Isso é burrice ou má fé. Burrice. Burro, ignorante, atrasado. Ou má fé. É a mesma coisa falar, a vacina causa AIDS. Aí já é crime. Aí já é crime. 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 Que, aliás, crime que já foi, né, dito aí. Pois é, mas esse espetáculo que mata, né? Mata. Isso mata. Isso é crime. 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 Né? E que só prospera, por quê? Porque a gente vem vivendo no Brasil uma crise educacional que é gigante. Né? Então você tem. Bom, aí já é também. Né? Isso é um louco lá dos Estados Unidos, né, que falou, colocar. Né, o detergente mata o vírus, depois detergente na veia. Ele precisa experimentar primeiro, né? Põe primeiro na sua veia. Seu... Gente, é muito louco o que a gente está vivendo. É muito, muito alucinante. Mas tem explicação. Tem explicação. Já mostrei para vocês um monte de livros. Esse livro aqui você tem que ler, ó, Inteligência Artificial, já mostrei para vocês. Esse livro eu estou estudando esse livro, né? Superinteligência. Isso é provocado. Né? Isso é provocação. Isso é feito cientificamente. O negacionismo é gerado cientificamente, para os trouxas embarcarem. Vocês viram um seriadão, um documentário que estava na Netflix, não sei se ainda está, né, dos negacionistas, dos terraplanistas. O cara pega uma régua, né, ele tá numa cidade norte-americana, não lembro qual. Ele tem um mar assim, né, ele pega uma régua e põe na frente do mar e fala, olha só, a Terra é plana. Isso não tem nem. Isso é um desafio às línguas contemporâneas, porque não tem adjetivo para falar de um sujeito desse. O que é isso? Né? Tem lá, procurem depois sobre terraplanismo. É um documentário que os terraplanistas, né, ouvindo depoimentos de terraplanistas. É coisa delirante, é coisa de hospício. Coisa de hospício. Né? Que é impressionante. Bom, voltemos aqui. Cadê? A, Depois, democracia semidireta, que é isso, né? A participação dos representantes, os representantes, por exemplo, eles votam uma lei e aprovam uma lei. Mas essa lei só entra em vigor se a população aprovar, em referendo popular.
Então, a população é chamada para votar e optar se aquela lei que foi votada e aprovada pelo parlamento deve entrar em vigor. A gente teve algo, nós tivemos isso há algum tempo atrás, não sei se vocês lembram de uma lei que era sobre porte de armas, etc., onde a lei entrou em vigor, mas uma parte da lei não entrou em vigor, dependia de referendo popular. Então, a população teve que votar se aquela parte daquela lei entraria em vigor também. Então, isso é uma forma de democracia semidireta. O referendo geralmente vem após a elaboração de uma lei, de uma Constituição, por exemplo, a Constituição Francesa de 58. Ela foi votada e aprovada pela Assembleia Constituinte, mas ela só entrou em vigor depois da aprovação do povo francês. A Constituição da Bolívia, a mesma coisa. A Constituição do Equador, a mesma coisa. A Constituição da Venezuela, a mesma coisa. Essa Constituição foi votada, discutida por representantes do povo, mas antes dela entrar em vigor foi feito um grande referendo popular, onde a população foi chamada para dizer: vocês querem essa Constituição ou não? Isso é um referendo popular. Um referendo é uma consulta que vem após uma tomada de decisão, né, após a elaboração de uma lei, para entrar em vigor uma lei ou parte da lei, para entrar em vigor uma reforma da Constituição, ou para entrar em vigor toda a Constituição. É uma consulta posterior. Portanto, ela é uma consulta mais complexa, né? Porque a população vai opinar sobre a entrada em vigor da Constituição. Então, para você dizer, olha, eu quero essa Constituição ou não, você tem que ler a Constituição toda. Olha o referendo. Senão, vai ser um referendo de mentira, onde as pessoas não leram, ficaram assistindo reportagem aí em alguma TV e vai falar, não, eu quero essa Constituição, não quero essa Constituição, quero... Aí não, aí isso não é democracia. Né? Democracia requer participação, interesse, comprometimento. Senão não tem democracia, gente. Né? E imprensa livre. Né? E imprensa livre. Senão não tem democracia. Né? Bom, imprensa livre de verdade, né? Não é isso que a gente tem aí, que não é livre de jeito nenhum. Porque ela só conta uma parte da história, que é de 6 famílias. Isso nunca foi imprensa livre. Imprensa livre é com todas as formas de pensar dentro da sociedade, podem se manifestar de maneira igualitária. E aí, então você pode escolher livremente. Né? De A a Z. Todo mundo pode se manifestar. Nas democracias constitucionais europeias, por exemplo, não pode, há limite para essa manifestação. Então, você pode escolher ali, como já disse. Mas, por exemplo, está de fora da possibilidade de manifestar os nazistas, os fascistas. Por quê? Porque a manifestação deles é uma manifestação de violação da Constituição. Então, eu não posso manifestar livremente para caluniar ninguém, para ofender ninguém, para defender superioridade racial, para defender a inferioridade da mulher, inferioridade dos afrodescendentes, inferioridade dos asiáticos, quem quer que seja. Né? Eu não posso, tem limite à liberdade de expressão. Então, você não pode. Aí essas democracias formalmente chegam e falam: olha, vocês não podem escolher isso aqui. Porque isso aqui é violência, destruição, né? Isso aqui é morte. Então, isso aqui vocês não podem escolher, porque a gente já viveu isso, a gente já viu como que isso é destruidor, como isso mata, né? É o veneno, você não precisa tocar, não precisa experimentar, porque você sabe que ele vai matar, que vem avisado ali no coisinha do veneno. Tá ali, ó, isso aqui mata, você não precisa tomar isso aqui, não mata. Não tome, não experimente. Nazismo mata. Não tome, não experimente. Fascismo mata. Não tome, não experimente. Totalitarismo mata. Não tome, não experimente. Então, isso que está na Constituição. Agora, fora disso, né, o leque todo de formas de manifestação na sociedade pode se expressar. Né? O Chateau. Nossa, eu li há muito tempo, Maria Aparecida. Muito bom esse livro. Né? E fala, assim, da família do Chateaubriand, do Assis Chateaubriand, que foi dono do Estado de Minas, foi dono de uma rede de televisão aqui, a TV Itacolomi, né? Isso tem muito tempo, você nem sonhava em nascer. Né? E essa biografia é muito bem escrita, muito boa sobre o Chateaubriand. E tem um filme também, né, com... Ai, gente, como é que chama? Um clássico do cinema. Espetacular. Que fala também de um cara que é dono de um grande conglomerado de comunicação, um filme preto e branco. Ah, Orson Welles, ó, tô lembrando. Onde você escreve aqui, Orson Welles, um grande... É um clássico do cinema, do Oscar Welles. Depois eu vou lembrar, vocês me cobrem que eu vou olhar aqui. Mas é um filmaço também, que fala disso, da concentração dos meios de comunicação, que passam a ser de
poucas famílias, e aí acaba a liberdade de imprensa. É a mesma coisa pensar, eu já comentei, se não comentei com vocês, né, fica o comentário agora, o Habermas, ele tem um texto, né, onde ele fala, critica muito o problema da concentração dos meios de comunicação nas mãos de grandes conglomerados econômicos. E ele fala isso no caso da Alemanha. Ele escreve isso, esse texto deve ter uns 15 anos, por aí. Ele fala, olha, no momento onde começou a concentrar os meios de comunicação, hoje estão super concentrados no mundo inteiro, e que vai acabando, portanto, com a liberdade de imprensa no mundo inteiro. Né? Antes você tinha um monte de pequenos jornais, pequenas redes de TV, TVs comunitárias, etc. E os grandes meios começaram a se concentrar. Né? E o Habermas escreve sobre a Alemanha, fala, olha, a democracia alemã está seriamente comprometida se esses meios estiverem concentrados na mão de poucas grandes ou megas empresas, porque é um fenômeno pior, Pedro, já vou passar a palavra para você, só terminar esse raciocínio aqui. É um fenômeno pior do que você ter algumas famílias proprietárias, né, que já é ruim, é pior você deixar grandes conglomerados econômicos sendo dono de tudo. Como, por exemplo, hoje, a Ambev é dona de todas as marcas de cerveja, quase todas. Não tem como você fugir da Ambev. Não é a mesma coisa. Se isso acontece com jornais e TVs, isso está acontecendo. Né? Então, você imagina só, isso aqui é o óbvio que eu vou dizer, né? Imagina só, você tem, né, os grandes acionistas de um conglomerado de empresas, né, que estão todas vinculadas. Você tem aquele grande conglomerado, e lá você tem, então, um setor que fabrica medicamentos. Outro setor fabrica agrotóxicos. Outro setor fabrica petróleo. E outros vai fabricar, ou tem notícias, então jornais, rede, televisão, etc. O outro tem aqui, né, enfim, qualquer outra coisa aqui. Aí você tem vários setores. A pergunta X que o Habermas faz, que é óbvia, é: será que essa empresa, desse conglomerado de telecomunicações, então ela tem várias redes de TV, como a Globo aqui, tem várias redes de TV, Sport TV, tem um monte de televisões, né? Então ela tem várias TVs. Será que esse setor aqui de comunicação desse grande conglomerado, né, ele vai divulgar alguma notícia, alguma reportagem, algum documentário, algum filme que seja contrário aos interesses da indústria farmacêutica aqui, da mesmo conglomerado? Será que ele vai fabricar dar alguma notícia que seja contra os interesses da sua empresa lá de agrotóxicos? Será que ela vai dar alguma notícia, né, alguma coisa que seja contra o interesse da indústria armamentista desse mesmo conglomerado? É óbvio que não, porque os acionistas não vão deixar. Você falou, você está prejudicando o nosso negócio ali. Então, esse setor aqui de comunicação tem que ajudar a gente ter lucro nos outros setores. Aí o que acontece? Acabou liberdade de imprensa. Acabou liberdade de imprensa. Diga aí, Pedro. Ô, professor, assim, o que me parece é que para conseguir buscar a verdade, pesquisar, por exemplo, se vai votar uma Constituição, sei lá, ler uma Constituição e tirar suas próprias conclusões, você tem que ter muito tempo. Uhum. E com o capitalismo e tal, um entregador de comida do iFood que tem que rodar tantos quilômetros por dia, como que essas pessoas, né, que são a maioria, né, que mantém a nossa sociedade assim, como que elas vão tirar tempo, um tempo que não vai ser lazer, não vai ser divertido, né? Não... E outra que você tem que ter estudado antes para conseguir ler e entender assim o assunto ali. Tipo assim, nunca vai ter tempo para essas pessoas terem formado uma base para depois ir lá, ler uma Constituição, ler uma lei que vai ser votada, ou mesmo um projeto dentro da própria cidade, saneamento básico. Tipo assim, capitalismo não deixa a democracia acontecer plenamente, né? Disse tudo, Pedro, não preciso falar mais nada. O capitalismo, ele é Entendi. essencialmente não democrático. Não interessa a democracia. Porque não interessa e nunca interessou que o povo, que é a grande maioria, votasse a favor dos seus interesses, não a favor das grandes empresas. É o que a gente virou do conceito de liberalismo. Quem é que podia votar? Só o homem branco, proprietário e rico. Não vou deixar os outros votarem. Aí você vai criar outros mecanismos para que os outros não votem, ou votem mal, ou votem de acordo, por quê? Aí eu domino todas as empresas, aí eu domino, né, eu tenho a propaganda, aí eu tenho a fake news, aí eu não deixo o sujeito ter tempo.
né, de vida, ter tempo de viver, ele é obrigado a trabalhar 12, 14 horas por dia. Né? É isso. O capitalismo não permite a democracia. Você diz tudo. É o que são os escravos modernos, né? O, o trabalhador uberizado, né? Vamos dizer. É isso, O isso. escravo moderno não tem tempo É, para fazer as coisas. exatamente. E aí não tem, aí se tornam escravos e se tornam facilmente manipuláveis, né? Porque o que aí as pessoas começam a se informar exclusivamente em redes, né? De Facebook, mas principalmente WhatsApp, etc., onde vai vindo um monte de mentira, um monte de mentira, um monte de mentira, e as pessoas não têm tempo, não tem, justamente você falou, é o que você falou, E não outra tem coisa tempo. sobre as burrices, né? Que eu falo que é espetáculo, porque é muito mais divertido, né? Você acompanhar o Bolsonaro, muito mais legal do que algum político sério que vai fazer, trabalhar, É, escrever, ler aí o meu projeto. Muito mais divertido você acompanhar o Bolsonaro, fala só asneira por aí, tal, e aí é exatamente, muito mais agradável, né? Muito mais é um espetáculo, você vê um espetáculo. Porque não quer exatamente. coisa chata. O trabalhador vai chegar em casa, não, deixa eu estudar a proposta aqui do candidato. Não, liga a live do Bolsonaro aí que você vai dar risada até umas horas. É, é, é isso aí, Pedro. Disse tudo. E é esse o instrumento. Né? Quando você fala hoje, tem aquele, a- a- aquele seriado, gente, de TV. Eu sempre esqueço o nome desse seriado. Ah, que fala lá tem um episódio que eles elegem um ursinho de pelúcia. Né? É isso. Hoje, as fake news, as redes. Black Mirror, isso, Fernando, obrigado. Por que eu sempre. Eu amo esse. Quem não viu, veja. Tem 3 temporadas, 3 ou 4 temporadas, eu vi todas. É muito bom, muito legal. E porque ele é verossímil, ou seja, é uma fantasia, né? Um filme de ficção, mas baseado em coisas que já estão disponíveis no mundo. Né? E tem um episódio que escolhe um ursinho para primeiro-ministro da Inglaterra, né? Que é isso, gente. A fake news elege quem quiser. Né? Você elege isso. Né? Isso aí, que é o atual presidente do Brasil, que eu até não falo o nome dele, não, que faz mal, né? Para você falou ali, mas não falo. Que isso, gente? É um oco, é um vazio total, é uma ausência total. Ausência de inteligência, ausência de conhecimento, ausência de bondade, ausência de amor, ausência de empatia, né? Ausência de qualquer coisa. Né? Mas enquanto interessar a quem efetivamente manda, que são os caras que têm grana para pagar Steve Bannon, para pagar, né, comprar informações para os donos das redes de televisão, etc., vai. Né? É uma visão do futuro isso. Né? Bate a ansiedade só de ver. Mas é imperdível. E que a gente precisa criar mecanismos da gente se defender contra isso. Porque tem pessoas do nosso lado, né? Na família da gente, que estão contaminadas por isso. Isso é muito grave. E como é que a gente vai ajudar essas pessoas a saírem dessa contaminação pelo ódio, né? Pelo chamado ignoródio? Né? Como é que a gente vai ajudar essas pessoas a sair disso? Esse mergulho aí na raiva e no ódio. É difícil, é difícil. Né? A gente não consegue. Eu já tentei na minha família, consegui não, só recebi palavrão de volta. Não dá para gente, vamos conversar um pouquinho, vamos ver aqui, vamos discutir isso aqui. Falei, comunista. Aí pronto, acabou. Aí você põe o rótulo, né? E pronto, não ouço mais, não assisto mais, não vejo mais, não converso mais, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo. E continua mergulhado. Nem continua sendo objeto, né? Ou seja, continua sendo prejudicado, né? Porque é isso, Pedro. Você disse tudo aí, concordo com você. Exatamente. E assim, e não. Bom, é isso. É isso aí. Bom, é, é, e aí então, eu vou só terminar aqui, eu vou ler uma partezinha. Cadê? Ah, tá aqui. Vou recomendar um livro para vocês, muito bom. Mas não é para vocês lerem agora, não, nas férias, quando vocês forem para a praia. Esse livro aqui, O Poder ao Povo. O autor chama Jacques Saint-Tomé. Ah, é? Tem gente que fala isso, Maria Eduarda? Ó! Ah, gente, outro dia tem o
Um dia eu estava no supermercado, gente, eu estava inocente, quieto, eu ponho máscara, entro no supermercado, abaixo a cabeça e vou comprando as coisas. Aí chegou uma pessoa de cabeça branca, assim, como eu, né, do meu lado, eu estava quieto, gente, olhando para as coisas. Ele, oi, pois esses comunistas não querem deixar os empresários salvarem o Brasil. Aí eu falei para ele, é exatamente isso, que coisa. E saí correndo com o carrinho, falei, meu Deus, você está quieto na sua, e cai um do seu lado para falar uma. Ai, meu Deus. Esse livro é sensacional. Vou escrever O Poder ao Povo, do Yves Saint-Tomé. Vou escrever o nome deles aqui. Yves Saint-Tomé. Yves Saint-Tomé. Pela editora da UFMG. Professor, só já corrigiu Oi. o trabalho? Não, corrigir. É muita coisa, gente. Tenho pena de mim. É muita coisa, para. Mas está indo. Vai, com calma. Vai bem, tá bem, gente. Precisa com consulta e tudo tá ótimo. Não preocupe com isso, não. Está indo. Daqui a pouquinho chega. Tá bom. Tá? O livro chama O Poder ao Povo. Roseli, hoje você não ligou a câmera, por quê? Ah, é... Bom, esse livro aí, com certeza, você tem aí na sua casa. Pega lá para ler. O Poder ao Povo, do Yves Saint-Tomé. Muito bom. E aqui ele fala, então, vou só começar aqui uma curiosidade, do sorteio de cidadãos, ou seja, como, né, se usou e ainda se usa sorteio de cidadãos para a democracia, permitindo, né, uma alternância, que todo mundo pode participar, né, da democracia, que não tem campanha eleitoral, não tem grana para gastar em campanha eleitoral, não tem que contratar escritório de marketing, etc. Olha só. Rapidinho, com isso a gente encerra. Não é uma leitura grande, eu sei que leitura é horrível, mas é só que é interessante isso aqui. Nos dias 24 e 31 de maio de 1466, uma tentativa de enfraquecer a influência dos Médici, os Médici que eram banqueiros, né? Naquela época já tinha, né, o banqueiro mandando na política de Veneza, né? A Sereníssima República de Veneza, cidade riquíssima, que fazia comércio, né, com vários lugares do mundo, com a Ásia, com a China. Os conselhos legislativos da República de Florença reintroduziram o uso do sorteio para o preenchimento de quase todos os cargos do governo. Olha que interessante. Todos os cidadãos da República de Veneza participavam Não, Florença aqui, né, Veneza. Duas grandes, tinha Veneza, tinha Gênova, né, Florença. Os conselhos legislativos da República de Florença reintroduziram o uso do sorteio para o preenchimento de quase todos os cargos do governo. Tratava-se apenas de defender a liberdade popular, diziam os promotores da lei. Guiados por Luca Pitti, então 400 cidadãos assinaram publicamente um juramento no qual se comprometiam a proteger o recém-restaurado regime republicano, guiados pelos princípios seguintes: a cidade deve ser governada como de hábito por um governo justo e popular, um instrumento adequado para tanto é o sorteio, a lei deve proteger os cidadãos contra regras arbitrárias e, enfim, os cidadãos devem ser livres para discutir e julgar os casos públicos. Né? Só lembrando que o Pitt não era comunista, porque não existia isso naquela época, faltava muito, assim como o autor, o Rio Santomé, também não é comunista, ele é um teórico da ciência política importante. E hoje, aqui só na outra frase, no dia 11 de dezembro de 2004, uma Assembleia Cidadã, eleita por meio de sorteio entre os cidadãos da Colômbia Britânica, isso aí então em 2004, no Canadá, entregou seu relatório sobre a reforma eleitoral dessa província canadense. Tratava de acabar com o escrutínio uninominal, ou seja, onde se escolhe ou o presidente ou o governador, né? Se escolhe uma pessoa e não uma ideia ou um grupo de cidadãos. Né? Acabar com o escrutínio uninominal de um turno, né? Que esmagava completamente as minorias e introduzindo uma lógica mais proporcional.
Esse mesmo projeto de lei foi proposto pela Assembleia Legislativa aos cidadãos em maio de 2005 para que eles ratificassem por referendo. E aí vai. 2 anos depois, Ontário, né, que é a província, tem Ontário e Quebec, são as duas mais ricas, né, do Canadá, a mais povoada das províncias canadenses, seguiu o exemplo. Então, aqui só curiosidades, né, para a gente ver que existe essa preocupação, que a democracia não se resume à democracia representativa, que a democracia representativa de competição é talvez uma das formas mais precárias de democracia, que existem movimentos pelo mundo afora para ampliação, restauração e defesa da democracia contra esses vários mecanismos, como são a concentração do poder econômico, né, o uso de fake news, o uso dos jornais para mentir, para encobrir, para destruir partidos, né, e fortalecer, ou criar mitos, inventar mitos, etc, etc. Isso é uma discussão muito importante que nos diz respeito, né, e que vocês, então, precisam, né, estudar para ajudar nessa tentativa de resgatar a democracia brasileira, né, que foi e que está seriamente comprometida. Não só a democracia, mas o Estado de Direito também, né, comprometido no Brasil. Ô, gente, ficamos por aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Não, professor, foi Beleza? ótimo, foi boa. Então tá bom. Obrigada por aula. Eu que agradeço muito a todas. Até Até amanhã. amanhã, então. Obrigado, professor. Muito bom. Falou. Obrigado a vocês. Até mais. Valeu, professor. Falou.